Olá, iremos apresentar o nosso trabalho sobre medidor de vazão eletromagnético, pois escolhemos a partir da engenharia elétrica. O medidor de vazão eletromagnético, ele mede a velocidade de um fluido condutor em um tubo, detectando a tensão induzida pelo movimento do fluido em um campo magnético. O funcionamento do medidor de vazão eletromagnético, ele se baseia na lei de Faraday, que diz que é uma tensão induzida em um condutor em movimento dentro de um campo magnético. No medidor, o fluido condutor age como um condutor. Os medidores de vazão eletromagnéticos, eles são utilizados em sistemas de água potável, efluentes e controle de processos químicos. Eles são valorizados por sua alta precisão e confiabilidade em ambientes industriais. Funcionamento do medidor de vazão elétrica. Bem, como já foi falado, a operação de um medidor de vazão eletromagnético tem como base a lei da indução eletromagnética de Faraday. A lei de Faraday nos diz, bem resumidamente, que quando ocorre um movimento de um condutor através de um campo magnético, uma tensão é induzida. E essa tensão gera um campo elétrico, que o campo elétrico é proporcional à velocidade, a distância e o campo magnético. Nessa imagem aqui eu trouxe a representação de um medidor de vazão elétrico, né? Ele é alimentado com a corrente induzida e as bobinas ali, segundo a lei de Faraday, geram um campo magnético e quando passa um fluido aqui condutivo, gera um campo elétrico. Também vale ressaltar, né, que como eu já falei, esse fluido tem que ser um fluido condutivo para acolher a tensão. E são usados dois eletrodos nas laterais do tubo para captar o campo elétrico. A gente sabe também, já foi estudado, né, que a vazão ela é dada pela essa relação aqui, a velocidade é igual, a velocidade é igual a vazão é igual à velocidade vezes a área. Como o tubo é uma tubulação circular, a área nós sabemos, né? É só calcular a área de uma tubulação circular, que é dada por essa equação 3, π vezes d ao quadrado sobre 4, e essa velocidade nós conseguimos encontrar pela lei de Faraday. Resolvendo a primeira equação para a velocidade, nós obtemos essa relação aqui, que a velocidade é igual ao campo elétrico dividido pelo campo magnético vezes o comprimento. Só que o comprimento, como estamos trabalhando com uma tubulação circular, o comprimento é o diâmetro. Então, a equação 5 pode ser reescrita como essa equação, a equação 4 pode ser reescrita como essa equação 5, que a velocidade é igual o campo elétrico dividido pelo campo magnético vezes o diâmetro. Substituindo a equação 3 e 5 na equação 2, chegamos nessa relação aqui. Aqui podemos simplificar os diâmetros, né? E, por fim, chegamos que a vazão de um medidor, o medidor de vazão eletromagnético, ele calcula a vazão pela seguinte relação: o campo elétrico dividido pelo campo magnético vezes a dimensão da tubulação, diâmetro, π vezes o diâmetro sobre 4. Bom, as vantagens. Sem partes móveis, ou seja, não há partes móveis dentro do medidor. Assim, reduz o desgaste mecânico e a necessidade de manutenção frequente. Alta precisão. O medidor ele oferece medições precisas, especialmente para fluidos não condutores, para fluidos condutores. A precisão não é afetada por variações de densidade, viscosidade, temperatura ou pressão do fluido. Compatibilidade com fluidos corrosivos e sujos. Como o fluido não entra em contato direto com os componentes internos, móveis, é ideal para medir a vazão de fluidos sujos ou agressivos quimicamente. E, por último, a faixa ampla de diâmetro pode ser utilizada em tubos de diversos tamanhos, desde tubulações muito pequenas.
As limitações. Necessidade de fluido condutor. O medidor ele só funciona corretamente com fluidos que tenham uma condutividade elétrica mínima. Isso significa que não pode ser utilizado com fluido puro ou não condutores, como óleo ou gás. Interferências eletromagnéticas. Como o funcionamento depende da indução eletromagnética, o dispositivo pode ser afetado por campos eletromagnéticos externos, que podem interferir nas medições. E por último, os custos relativamente altos. Embora ofereça alta precisão e baixa manutenção, o custo inicial de aquisição e instalação é maior em comparação com medidores mecânicos tradicionais. As aplicações práticas. Indústria de tratamento de água e efluentes. Em estações de tratamento de água e efluentes, o controle preciso da vazão é essencial para garantir que a água tratada esteja dentro dos padrões de qualidade, efluentes sejam tratados adequadamente e para evitar desperdício de recursos. O medidor de vazão eletromagnético ele é amplamente utilizado nesses ambientes devido à sua capacidade de medir com precisão grandes volumes de água ou efluentes e a sua resistência à sujidade ou detritos encontrados nesses fluidos. Na indústria química e petroquímica. Na indústria química, muitos processos envolvem a movimentação de líquidos altamente corrosivos ou com propriedades difíceis de medir por medidores mecânicos tradicionais, como ácidos fortes, bases ou soluções concentradas. Na petroquímica, pode ser necessário medir óleos ou soluções com alto conteúdo de contaminantes. E em sistemas de irrigação agrícola, em grandes sistemas de irrigação, a eficiência no uso de água é essencial para maximizar a produtividade agrícola e minimizar o desperdício desses recursos. A medição da quantidade de água aplicada em grandes áreas cultivadas pode ser desafiadora, especialmente em terrenos com relevo variado ou em condições climáticas diversas. Esses medidores são empregados em sistemas de irrigação para monitorar e controlar a vazão de água distribuída pelo sistema de irrigação. Eles garantem que a quantidade certa de água seja entregue em cada setor do campo, independentemente das variações de pressão. E distribuição de água em cidades. A medição precisa da água potável distribuída pela rede de abastecimento é crucial para garantir uma gestão eficiente do recurso, detectar vazamentos e evitar desperdícios. Em cidades com grandes redes de distribuição, é necessário monitorar em tempo real o fluxo de água em diferentes regiões, garantindo um abastecimento uniforme e controlado. Os medidores, eles são instalados em pontos estratégicos da rede de abastecimento para medir o volume de água que passa por diferentes zonas. Isso permite o controle de quantidade de água fornecida a cada área da cidade, ajudando a identificar problemas como vazamento ou perca de pressão. E essas são as nossas referências. Muito obrigada.